Oi, oi, tudo bem? Boa noite. Que dia demorado, né? Aconteceu tanta coisa hoje e a gente está aqui para um papo incrível, com pessoas incríveis, com mulheres maravilhosas. Vamos aproveitar esse mês, essa semana que a gente está discutindo a questão da consciência negra, para falar com gente que tem uma contribuição maravilhosa na luta da questão racial negra, contra o racismo, enfim, pelas instituições que participam. Também tem muita formação e tal, né? Já contribui com muita gente para entender que é o racismo, que o Brasil é um país racista, que a gente não pode camuflar isso, e mais do que isso é preciso avançar. Avançar por onde, quais são os caminhos. Então a discussão, a conversa hoje é um privilégio. Nós vamos receber a professora Barto, que além de pós-doutora é minha amiga, amiga de muita gente que está aqui. Ela é uma baita professora em todos os aspectos, uma grande amiga, é uma militante política, né, candidata, já foi nossa candidata a vereadora, candidata a deputada estadual, enfim, e agora preside o TEIS, que é o grupo Trabalho e Estudo Zumbi, um grupo que tem mais de 30 anos de existência e atividade aqui em Campo Grande. E também a gente vai falar com a Maiara Ramos, que também é pedagoga, né? É também uma pessoa da educação, é pós-graduada e é professora de educação especial. E ela também é militante da questão racial negra. São duas mulheres negras. Deixa eu pôr aqui. O Paulo disse que quer me ajudar, só que eu já sei fazer. Ali, cara, que eu não sei qual que é o dela. Já achou? Você achou rápido, hein? Bem, estamos só esperando a Bartô entrar e a Maiara. Vamos entrar todo mundo. Ai, já entraram as duas. Que lindo! Olá, Vocês se arrumaram, é? uma linha vermelha nos ligando aqui. Boa noite, vereadora Luísa, boa noite, professora Bartô. Ai, que bacana, que legal, representatividade, né, professora? Que mãe Isso. bonita. Boa noite, Boa boa noite. noite, Luísa também. Boa noite, Maiara. Que maravilha estarmos aqui. É uma live esperada, né? Eu estava esperando muito por essa live, gostei desse convite. Três mulheres super potentes aqui trabalhando, falando sobre a nossa cidade e as políticas para as mulheres, né? Para as pessoas. Então, acho que isso é importante. É Muito importante, é obrigada, Luísa. E engrandecedor. obrigada também, boa noite para as pessoas que estão nos assistindo, que estão entrando. Muito bom Estou estar entrando aqui. agora ainda. É Bartô isso. e Maiara, assim, a gente precisa, nós não podemos passar esses dias, ainda mais essa semana, que dia 20, né, caiu nessa semana, dia 20 de novembro, tão esperado, Dia, né, Nacional da Consciência Negra, que a gente também utiliza todo esse mês para fazer um debate. Cada vez mais a gente procura espaço e jeito de conversar sobre isso e conversar muito seriamente, apontando caminhos e tal, sobre que país nós temos em relação ao povo negro, né, o povo preto do nosso país, como é que nós nos tratamos historicamente, quais são as desvantagens, né, da comunidade das pessoas negras nesse país, por que historicamente, né, os negros estão nessa desvantagem social, enfim, que existe o preconceito, que existe o racismo, que é preciso enfrentar, precisa falar sobre isso, não é? Em todos os momentos, de preferência, diariamente, né? Exercitar essa defesa, né, de uma sociedade sem racismo, termos atitudes antirracistas, não é isso que a gente está ensinando para todo mundo. E aí, nessa discussão, a gente precisava falar com mulheres negras, né? Pessoas que são militantes também dessa questão racial negra, né? Mulheres pretas, militantes, estudiosas, são professoras nossas do dia a dia, da militância política, enfim.
E aí eu falei, ó, vou falar com quem, né? Vou falar primeiro com vocês, que vocês são referências aqui na cidade, né? A Bartô, Maiara também e tal, mas Bartô também é uma referência nacional, todo mundo conhece Bartô, né? Das suas contribuições. Ontem mesmo a gente se encontrou lá em Brasília, né? Eu estava representando a Câmara dos Vereadores aqui de Campo Grande no lançamento de uma frente parlamentar lá sobre a tarifa zero, que é muito importante. O deputado Washington Quaquá e o Tato, né, lá de São Paulo, Gilmar Tato, é que são dois Tatos, né? São incríveis. Tem dois deputados federais da mesma família, lá em São Paulo. Então, às vezes eu falo Gilmar, é Nilton, às vezes é Nilton, eu falo Gilmar. Então, nessa questão do transporte, é o Gilmar Tato, que foi inclusive secretário de Transporte e Mobilidade lá de São Paulo, no governo do Haddad, né? Fez uma contribuição muito importante, essa coisa do bilhete único e tal, e ele é um estudioso sobre essa nova alternativa para o transporte coletivo urbano, que deve ser ao transporte sem tarifa, né? Assumirmos que o transporte é uma necessidade de toda a sociedade, não é só de quem está sendo transportado. Então, portanto, todos nós temos que contribuir para que o transporte funcione. Então, acabar com esse negócio de cobrar a tarifa da pessoa, do usuário, e criar uma outra forma de financiamento que vai ajudar muito, né, na mobilidade, especialmente das populações mais pobres e periféricas. E, lógico, né, pobre e periférico nesse país são as pessoas negras, né? Então, Uma medida eu considero, Luiz, assim, espetacular para Campo Grande, sabia? Porque nós convivemos há anos com o problema de transporte público em Campo Grande. Eu me lembro que quando eu cheguei ainda criança, com 12 anos, né? Esse foi o primeiro grande problema que a gente enfrentou, a questão do transporte em Campo Grande, que antigamente ainda era a empresa Santa Rosa, mas se a gente for ver, não mudaram tantos os proprietários, continuam os mesmos proprietários das empresas, e os problemas de transporte também, né? E aí, como eu penso que as pessoas negras, geralmente periféricas, que necessitam do transporte urbano, né? Nós convivemos com essa grande dificuldade. E mais ainda, né? Porque como a gente não tem um transporte urbano eficiente, os carros particulares tomam conta do trânsito de Campo Grande, né? Nós somos ainda uma capital pequena que não precisaria de tanto carro, mas, por exemplo, ninguém se atreve a deixar o carro para ir num transporte coletivo, né? Então, acho que temos problemas, assim, desafiadores que nós precisamos avançar nesse aspecto. Quando você traz um conforto e uma comodidade para aquele que realmente necessita do transporte público, você está contribuindo para, né, que o dia dele transcenda, que ele consiga chegar em casa depois do dia árduo de trabalho de uma maneira tranquila e digna, né? Então, são medidas necessárias que atendem, geralmente, o periférico, o pobre que não tem essa condição. Então, políticas que devem ser atendidas, são clamadas e precisam ser ouvidas. pois vamos chamar vocês daí para conversar sobre tarifa zero. O deputado federal Washington Quaquá e o Tato, eles se comprometeram a vir aqui em fevereiro, vão vir, inclusive, trazidos, vamos dizer, articulados pela nossa Camila Jara, que também é colega deles lá, deputada federal, e com o Vanderlobé, os dois integram, tanto o Vanderlobé como a Camila Jara, essa frente. E aí nós vamos fazer um grande seminário lá na Câmara, né, para discutir essas questões, e eu acho que também temos que fazer um recorte da questão racial e o transporte coletivo urbano, né? Porque eu acho que a gente tem... Esse nosso papo hoje é sobre a questão do racismo, enfim, da vida das pessoas pretas, pobres, da periferia, enfim, né? Conversar um pouco sobre isso, que políticas públicas que a gente pode fazer para avançarmos, né, como uma cidade antirracista. E também tratar, então, desses temas também a partir, né, enxergando, né, que a sociedade tem diferenças raciais, que a gente vive em desigualdade racial. A verdade é essa, né? A professora Elisa Benícia, que está aqui dizendo que a professora Bartô é referência pelo antirracismo, né, pela luta.
e que a Maiara é uma professora preta cheia de força da juventude. Então, Bacana. registrar. Também queria registrar que o Edson, engenheiro Edson, para quem não sabe, é o artista, né, companheiro nosso que está aí há muito tempo na luta, e é um homem preto maravilhoso. E ele está aqui, já entrou na live, dizendo que no último sábado realizou uma edição em comemoração ao Dia da Consciência Negra, um festival de expressão de rua, sem o mínimo de apoio, né? Assim, então, isso demonstra que não tem política pública de cultura para as expressões de rua, especialmente do povo preto, né? Então, a gente já começa aqui a live com essa nota dele, né? Mas é isso, antes da gente falar mesmo sobre as coisas da cidade, do que a gente pode fazer para essa cidade ser uma cidade antirracista, eu queria que a Bartô falasse um pouco dela, do que ela fez esse mês, das coisas que ela está tocando. Se apresenta aí para quem ainda não te conhece, né? E aí depois a gente vai fazer a mesma coisa com a Maiara. Então, assim, para falar um pouco de vocês, do que vocês estão fazendo, da luta, da militância política, né? Dessa militância na questão racial negra, né? Como é que vocês estão fazendo? Porque isso aí tudo é o papo que a gente quer ter, né? Isso. Olha, eu sou Bartolina Ramalho Catanante, né, professora, docente sênior da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, fazendo um trabalho na universidade de acompanhamento dos mestrandos, na questão de pautar as políticas antirracistas no interior da escola. No interior da escola, ou então onde os nossos acadêmicos estejam. Né? Então, eles sempre têm um projeto, constroem uma pesquisa, e a partir dessa pesquisa, eles saem com uma proposta de intervenção. Né? Então, os nossos orientandos no mestrado saem com 2 produtos. Uma é dissertação e a outra é uma proposta de intervenção, que eles levam para a prática para aplicar ou na sua sala de aula, ou no seu trabalho, ou na secretaria. Então, esse nosso curso na Universidade Estadual tem esse grande objetivo, que é interferir na prática das pessoas que estão trabalhando para a construção de uma política antirracista. Né? Sou também presidenta do Grupo TES, que é o Trabalhos e Estudos Zumbi, o primeiro grupo do movimento negro do estado de Mato Grosso do Sul. O TES tem 38 anos de militância e resistência. Uma das questões do TES, como ele é trabalho e estudos, é a questão do estudo. Né? Então, o TES nasce com essa missão voltada para os estudos, e a gente também já contribuiu com o primeiro curso pré-vestibular, Milton Santos, do movimento negro do estado de Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem essa grande contribuição. Por 11 anos consecutivos, a gente administrou esse curso. Fizemos a proposta também do primeiro curso de formação de professores, que é o Ibaxé, que é justamente para que as pessoas possam desenvolver na sua prática. Ibaxé, na língua iorubá, significa para que isso seja aceito. Né? Esse curso surge de um processo de discriminação de uma escola contra a outra, né? Que a escola ofendida pediu uma medida de reparação. Foi quando a gente propôs que, em vez de ter uma punição, uma denúncia, alguma coisa, que a escola que fez a ofensa, o processo discriminatório, passasse por um curso em que os professores aprenderiam como fazer uma educação antirracista. Então, nós temos a origem do curso de formação de professores a partir de uma realidade também, de uma prática. Né? E esse mês de novembro, Luísa, a gente já fez muita coisa. Você faz muita coisa, Bartô. Você corre o dia inteiro. Muitas coisas, exatamente. Mas nessa semana do mês de novembro, agora, eu fiquei muito feliz, né? Que foi uma semana extremamente produtiva. Acabei de sair de uma banca, né, de TCC, que é a Jéssica,
é o sobrenome dela, Freitas, né, Vitória Gaspar Freitas, fez um trabalho lindíssimo sobre uma das teóricas do feminismo negro, que é a Lélia Gonzalez, sabe? Ela conseguiu produzir um artigo extremamente potente, argumentando, apresentando, né, a raiz de onde vem Lélia Gonzalez, quais a ideia, o que que ela interfere no movimento negro, no movimento social, na concepção teórica do feminismo, o que que esse racismo vem. Então, eu fiquei muito feliz por ter lido essa obra e ver que nós temos pessoas muito dedicadas, né, sob a orientação da professora Jaqueline Zarbato. Então, foi um trabalho maravilhoso. Ontem nós participamos de uma audiência pública, né, no Senado, proposto pela senadora Augusta Brito, né, que coordena, e proposto pela nossa deputada Camila Jara, na verdade. A proposição da audiência foi da Camila Jara. E fomos participar, eu, como Movimento Negro, Grupo TES, foi a Nayara Fonteles e a professora Thaís, da Universidade Federal. Então, foi uma audiência muito produtiva, no qual a gente pôde debater os problemas que as mulheres negras enfrentam, né? E tem sido assim esse novembro, né? Então, a cada dia a gente tem um grande desafio. Estávamos construindo uma audiência pública muito bacana lá na Assembleia Legislativa, que para celebrar e retomar a aplicação e implantação da Lei 10.639, Luísa, porque nós estamos completando 20 anos da lei, né? 20 anos da lei de cotas na Universidade Estadual. Então, era essa a intenção, mas teve que ser adiada. Vamos fazer o ano que vem essa audiência pública, porque nós queremos também conversar com os nossos secretários municipais de educação para ver o que eles estão fazendo para fazer uma educação antirracista, Bem, para colocar no currículo a história e cultura afro-brasileira e africana. bem, então já tem uma tarefa aqui para Campo Grande, né? Por favor. É conversar com os professores, com a CP, com a Secretaria de Educação, com todo mundo, para discutir a implementação. A gente ainda está nisso, né, Bartô? Discutindo a implementação da Lei 10.639, né? Que é de Isso. 2004, sei lá, 2003. 2003. De janeiro, 9 de janeiro de 2003. Temos feito essa cobrança de uma forma sistemática. Esse ano, nós fomos na Secretaria de Estado de Educação, fomos na Secretaria Municipal de Educação, fomos na Secretaria de Estado de Saúde, fomos na Secretaria de Segurança Pública, fomos no Corpo de Bombeiro. Na cultura, né? Pouco na cultura. Não digo que a gente não tenha ido assim, mas eu penso que é um outro movimento também. Enquanto Grupo TES, eu estou dizendo, né? Que é o nosso movimento. Mas eu penso, você dá uma ótima ideia, nós temos que estar lá na cultura também. Bem, a Bartô tem um monte de coisa para falar. Tem. Gente, não... Mas a Bartô já chega e quando ela lança a Lei 10.639, a gente vai conversar aqui durante muito tempo, porque importantíssima ela é. Uma lei que está fazendo 20 anos, que ainda está em fase de implantação, né? Estudar a história da cultura afro-brasileira. Eu acho que a gente vive numa sociedade que a gente nem deveria estar debatendo isso, já que nós construímos essa sociedade. Então, como não conhecer a história do nosso próprio povo? Então, é uma lei que a gente não deveria nem estar ainda brigando por ela. Ela está lá, no papel ela é maravilhosa, ela fecha redondinha, ela é linda, porque ela tem todos os esquemas. Ela começa lá na história da África, do africano, né? Aí vem para as lutas, que a gente é um povo de luta, é um povo, né, de quilombo, e a luta existiu aqui na construção da sociedade, como esse negro vive até hoje. Então, ser ensinado isso dentro de uma escola de base, porque essa lei vem para dentro do fundamental e do médio, que é onde a gente está criando cidadãos críticos que vão conseguir construir e aí sim entrar numa verdadeira sociedade antirracista, que é o que tanto a gente almeja,
como que essa lei ainda não está assim, em vigor, se não tem uma fiscalização, não é exigida dentro de um currículo, não é, professora Bartô? Então, ouvir ela falando assim, falar, gente, é isso, precisamos para ontem, 20 anos, e a É. gente ainda... Para Viu, ontem. Mayara? Para Eu acho que ontem. você estava nascendo, porque você tem uma carinha de ser. Um pouquinho mais. Mas, assim, nós votamos no deputado federal do Mato Grosso do Sul, que foi lá na Câmara Federal e repropôs, não é, Bartô? Essa lei que foi o Benhor Ferreira. Não sei se você conhece o Benhor Ferreira, é um militante, inclusive foi um dos fundadores do TEIS, hoje ele ocupa a função de ser secretário executivo do governo do Estado, na Secretaria de Assistência Social para Direitos Humanos, a pasta dele, né? Ele também está na rádio, não sei se você ouve a rádio bem cedinho, na 95, ele está lá de manhã. E foi o Benhur, ele estava exercendo o mandato de deputado federal, não é, Bartô? Foi, exatamente. O Benhur, um trabalho importantíssimo, porque essa lei, Mayara, ela já tinha sido pensada anteriormente, no seio do movimento negro, sabe? E aí, por exemplo, o Edson Cardoso, uma pessoa importantíssima para o movimento negro nacional, que estava também no Congresso, nos gabinetes, né, assessorando, quando o Benhur foi eleito, ele falou, vamos apresentar, né, novamente esse texto, novamente não, vamos apresentar esses textos. E aí a articulação do Benhur foi muito potente, junto com a deputada também Esther Pilagrossi, que é uma mulher branca, que fez toda a relatoria. Então, as parcerias para a gente aprovar essa lei, né, perpassa pelas parcerias das pessoas brancas também, Luiz, Claro, sabe? Então, quando a gente discute a questão do racismo, do combate ao racismo, é fundamental que as pessoas não negras, né? Ontem eu lendo, vou usar a expressão que eu sempre utilizo, mas eu retomando a leitura, né? O Munanga fala assim, a etnia branca e a etnia negra, e a etnia indígena, né? Então vou utilizar esse termo para dizer que a etnia branca, ela é extremamente responsável, parceira e tem que estar junto à etnia negra, indígena, para quebrar com essa questão do racismo, do preconceito e implantar, né, uma política antirracista em todos os aspectos, como eu disse aqui. Em todos Então, o Ben-Hur fez essa aprovação da lei que mexe, né? Mexe com a estrutura do país inteiro. E muitas vezes nós aqui, sul-mato-grossense, não sabemos que o autor da lei é o pois é. nosso. É isso que eu quis, é isso que eu anos. quis provocar a Bartô para contar para essa bebê nossa aqui, que é a Mayara. Exata. É uma garota É, militante, né, professora, tá em tudo quanto é coisa e tal e tal. Mas a gente não sabia, Mayara, se você tinha essa proximidade com essa história da lei, que é uma lei que você defende aí muito. E aí eu já quero passar para você para dizer isso para a gente. Conta Não, aí não as teria coisas que você tem como. feito, a tua militância, as suas principais Então, preocupações, o que você está fazendo aí. A gente sempre está te vendo. Mas, enfim, fala aí para quem está chegando agora na nossa live. entrei no gancho da professora Bartô, a qual eu tenho o maior respeito, que abriu a caminho, trajetória, o percurso dela é assim imensurável, né? Para que eu esteja aqui hoje falando, teve pessoas antes de mim para que abrissem esse espaço. E eu compreendo, valorizo e fico extremamente feliz de hoje estar dividindo um espaço com ela. Né? Então, quando ela puxa a Lei 10.639, eu, como professora pedagoga entusiasta, eu, não, é isso. É exatamente isso que a gente precisa, né? Então, professora, mulher, professora preta, militante, acolhida pelo movimento negro unificado, né? GTs, Aquilombarte, a Eva me acolheram porque eu tinha a ânsia de debater e de pegar essas minhas inquietações e trazer e discutir com alguém que compreendesse e que somasse, porque a nossa briga é muito no coletivo, a nossa luta, a nossa resistência é muito no coletivo, a gente não tem nada no individual. A própria lei da qual nós estávamos nos referindo veio através de muita resistência, de muita luta, né? Então eu não existo enquanto
única, eu preciso do meu coletivo que me apoie. Então, o Movimento Negro Unificado chegou aí comigo, me acolheu e nessas vertentes de combate ao racismo, que o racismo existe, está presente, nós sabemos que está estruturado, que está institucionalizado e a gente precisa buscar meios e ferramentas, né? Eu penso que talvez a gente não consiga fazer uma grande diferença. A professora Bartô já está a um nível nacional, né, vereadora? Mas eu posso não fazer uma grande diferença ali no mundo, mas no meu meio eu consigo. E eu, como educadora, preciso ter essa responsabilidade, isso muito bem claro, para que eu repasse. Nós estamos formando novos cidadãos. Então, essa responsabilidade que eu entendo, eu aceito, eu busco conhecimento, eu leio, eu busco entender aquilo que eu não sei e apoio naqueles que vieram antes. Né? Aham. E lá, e aí, nesse movimento que você está tocando aí, nesses movimentos todos que você participa, como é que vocês acham que a intervenção tem que ser aqui na cidade para a gente transformar? Quais são os elementos mais importantes para a gente transformar essa cidade numa Campo Grande sem racismo, ou uma Campo Grande antirracista, que é o que a gente trouxe como tema? Até quero corrigir aqui uma coisa, eu não sei se todo mundo conhece o Dudu. Sabe o Dudu, militante da cultura aí, um homem preto maravilhoso, meu amigo e tal. A gente tem boa relação. Ele inventou esse negócio de se chamar de engenheiro Edson. Por causa de um vereador nosso aqui da Câmara de Vereadores, que era Edson Shimabukuro. E ele estava numa piração lá, fazendo uma gravação com os amigos dele, verdade, no estúdio. E, de repente, eles deram um intervalo, colocaram lá, não sei em que canal, apareceu o canal da Câmara. E na sessão da Câmara, esse engenheiro Edson, o engenheiro mesmo, o vereador, falou umas coisas lá e o Dudu saiu com essa. Não, agora nossa banda vai chamar Engenheiro Edson. Então, assim, é o Dudu, tá, gente? Para quem não sabe quem que é o Engenheiro Edson, ele é que fez a crítica aí, que foi para a rua fazer o movimento, né, da cultura negra e, novamente, não teve apoio nenhum das instituições. Mas aí, Mayara, fala pra gente um pouco disso, né? O Movimento Unificado Negro, né, tem trabalhado aqui em Campo Grande com algumas questões importantes aí na periferia e tal, falando de cultura, de participação, né? E como é que vocês acham que o que essa cidade precisa fazer? O que a gente tem que falar para as pessoas que estão nessa live? Olha, o negócio é o seguinte. É que nem Tarifa Zero, entendeu? Qual que é o lance? Tem que... a gente tem que falar, né? Temos, né, pessoas competentes, ricas culturalmente, que têm muito a somar. Temos diversos dentro do nosso estado, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, grandes forças, grandes nomes, que eu poderia citar aqui vários, mas o que a gente precisa acabar com a invisibilidade, né? Porque mês da negra, mês de reflexão, as nossas vozes são ouvidas, e que bom que são ouvidas, né? E não estamos aí apenas no mês de novembro, mas que bom que ele está aí, que as pessoas que estão assistindo aqui conosco podem nos ouvir, né? Coisas que nós gritamos e puxamos o ano inteiro. Então, nós temos talentos, temos grandes talentos, temos gente a fim de fazer, de levar conhecimento, de levar grandes discussões, fazer grandes movimentos. O apoio não vem. O apoio é buscado. Então, a gente trabalha onde? Trabalha nas regiões periféricas, que é onde a gente pode fazer algo para essas pessoas com o recurso que nós temos, né? Eu, na minha fala hoje aqui, não seria nem pelo movimento, seria com as minhas vivências, o que eu vejo, o que eu entendo como professora, como mulher, como preta, do que eu vivencio, do que eu vejo, do que eu acho que a nossa sociedade necessita, né? Que precisa de identificação, isso nós sabemos, está sendo falado há muito tempo, né? Quando eu trago para dentro da minha sala de aula uma história afro-brasileira, que eu faço entender, que eu saio do europeu, né, daquela cultura que é nos ensinada há tantos anos, eu estou trazendo essa diferença ali para o meu meio, mas isso precisa ser dissipado em vários outros setores, né? Eu preciso que todos corram junto. E é isso que a gente tem buscado. A Elisa está falando aqui que precisa de consciência política e letramento racial. Agora a gente está com esses instrumentos, né, Bartô?
que conversam assim com as pessoas, ensinando, né? Porque é um pouco isso também, né? O letramento é dialogar sobre, olha, você está pensando errado, você está falando errado, você está entendendo errado, né? Espera um pouquinho que eu vou te dizer que história é essa e tal, né? O que é essa coisa do letramento racial que a gente tem ouvido bastante nos últimos dias? É a desconstrução, né, Luísa? A desconstrução de tudo que nós aprendemos durante ao longo da nossa existência, desse estereótipo de negro, vamos dizer assim. As pessoas têm um estereótipo de negro que faz com que elas fiquem falando ou tendo atitudes preconceituosas e discriminatórias, certo? Então, eu diria o seguinte: para que a gente possa desconstruir esses estereótipos, nós temos que voltar à raiz da questão, tá? E para mim, a raiz da questão é o seguinte: a sociedade brasileira é formada de 3 raças, tá? Indígena, que aqui estava, europeia e africana, tá? Esse é o princípio, né? Ou seja, essas 3 raças tiveram construções dentro da sociedade brasileira que contribuiu historicamente para o desenvolvimento do Brasil. Econômico, político, cultural, educacional. E com a questão do mito, né, da democracia racial, a gente sempre fala que o mito da democracia racial foi uma construção ideológica, né? Porque quando a gente invisibiliza as pessoas negras, invisibiliza o racismo, invisibiliza o preconceito, a gente afirma, as pessoas afirmam que não tem discriminação racial. Só que quando nós vamos para os dados, para os estatísticos, a gente observa que hoje a discriminação, o racismo ainda é muito potente, né? Então, assim, a gente precisa desconstruir tudo isso. Por isso que é letramento. Por exemplo, essa questão de que o negro não ingressa na universidade porque não tem competência, é mentira, é mito, né? O negro não ingressa na universidade porque ele não teve oportunidade. Aí a importância das cotas, certo? Então, das cotas raciais. Entendi. O padrão de beleza colocado, que é o padrão de beleza europeu, também é um mito. Porque um corpo negro, ele é um corpo com todas as suas características. Ele é um corpo político. Assim como o corpo nórdico, o corpo europeu, ele também é um corpo político, assim como o indígena. Quando um corpo negro adentra um ambiente, o corpo conta a sua história. A história de exclusão, de discriminação, de não valorização. Então, isso o tempo todo está presente. E aí a gente tem que desconstruir tudo isso. As pessoas, né, têm todas as características, são iguais, né, na questão da função, tudo. Uma das características é a melanina, que é diferente, né? Por isso que a gente tem pretos com muita melanina, outros com poucas melaninas, os brancos que quase não têm melanina, e aí que vai a diferenciação. E aí, você dizer que as pessoas negras, né? O que a gente faz? É desconstruir. Porque isso tudo, como diz o Munanga, que é um teórico, um professor, hoje sênior também da USP, ele fala o seguinte, né? Que todas essas questões aí foram aprendidas, foram ensinadas, certo? No nosso, eu acho que você é um pouquinho depois de mim, mas nos nossos livros didáticos, a gente via a pessoa negra como aquele escravo. Era geralmente com peito nu, com uma calça de algodão, né? Nos nossos livros contavam isso. A feição da pessoa negra era toda desconfigurada, toda, né, deturbada. E nunca se dizia que eu
eu, Bartô, enquanto criança, era descendente de africano. Uhum. Falava que eu era descendente de escravos. Sim. Quem é que gostaria de ser descendente de escravos? Nós não somos descendentes de escravos. Nós somos descendentes de pessoas que foram Escrave. escravizadas. É isso, né, Escravizadas. Bartô? Na verdade, Exatamente. essa coisa da desconstrução que você está falando, do letramento e tal, a gente também tem que ter muita consciência de onde que isso vem, né? Porque, na verdade, o racismo não brota como uma coisa assim espontânea na cabeça das pessoas. O racismo foi É histórico. construído, Foi né? Ele foi construído. construído, inclusive o aparelho de Estado foi a garantia, né, da construção desse horror, né? Desse horror racial que foi a exploração do povo preto, que, né, veio trazido para cá, escravizado, como você falou, que foi explorado aqui, né, e que foi se constituindo durante séculos, que foram 3 séculos e pouco, né? Três séculos. Instrumentos culturais e instrumentos de Estado, como leis e tal, que colocavam o povo negro como, né, de uma forma massacrada, né, na sociedade. Aí você vai construindo isso historicamente. Então, assim, é desconstruir mesmo, né? É um letramento, é um esforço que a sociedade tem que ter para reler, né, reentender essa questão. Fala, E querida. não existia. A professora falou, nos meus tempos os livros de histórias retratavam. Não houve alteração. Continua. Daí a dificuldade de uma pesquisa de um IBGE, quando você vai se autodeclarar, você não se reconhecer. Daí a importância de você entender que você não é descendente de escravos, que você tem sim uma história, que seus ancestrais vieram ali e você tem uma riqueza cultural infinita, que você enxergue como uma pessoa bonita pelos seus traços, pelo seu cabelo, pelo seu tom de pele, mas isso foi construído e foi trazido e durante muitos anos isso foi reproduzido e ainda é. Hoje, Ainda né, é. com as redes sociais, nós aí temos mais voz, movimentos negros chegaram, e aí essa ideia de nós vivemos num país onde a diversidade racial é gritante. Como que eu continuo ainda achando que só aquele padrão de brancos, os próprios contos de fadas que são trazidos para as nossas crianças lá, que estão construindo identidade da criança se ver numa história, e não aqui estou fazendo uma crítica aos clássicos, eu tive os clássicos na minha infância, né? Mas aí a criança vai branca como a neve, lábios vermelhos, e não é. E não é assim a nossa realidade. Então, por que não trazer esses autores para que essa criança se identifique, para que ela queira ter essa cor de pele, para que ela queira ter esses traços, para que o nariz, para que o cabelo dela, que ela entenda que aquilo ali é uma coroa, que é bonito. Isso a gente tem que trabalhar desde sempre, porque essa história que foi trazida para nós tem que ser mudada. E ela só vai ser mudada a partir do momento que nós entendemos que nós precisamos dessa mudança, os recursos existem, né? Os livros existem, nós temos autores aí que produzem um material maravilhoso, né? Tem alguns livros aí lúdicos que são distribuídos na rede pública, amém, que são distribuídos na rede pública. Eu tenho a minha coleção, tem um custo que talvez não chegue para aquela criança, para que ela se veja ali naquele livro, né? E chega, esse material é produzido, por que esse material não está sendo reproduzido? Por que ainda existe? Por que a gente ainda está discutindo isso? Se esse material existe, se precisa essa formação para que esses professores está sendo feita a cobrança, isso tem que ser, não pode nunca ser normalizado. Isso tem que me causar incômodo. Porque quando me causa incômodo, eu vou buscar uma diferença naquilo. Eu vou atrás, eu vou trazer. Então, assim, o que a professora Bartô falou agora há pouco. Gente, os livros continuam exatamente iguais. Exatamente iguais. Que aí você passa superficialmente por aquela trajetória ali, por aquela história que, se você quiser se aprofundar, você tem que ir atrás de um outro tipo de recurso para você conseguir trabalhar isso, para que essa criança se reconheça, para que essa pessoa se reconheça e se entenda como preto, se aceite como preto, se valorize a sua própria cultura. Mas alguém precisa fomentar essa discussão, alguém precisa trazer e esclarecer. E é isso que a gente quer, nada mais que isso. Né? Não acho que a gente esteja brigando por alguma coisa que é inalcançável. Não é.
Não, É, claro que é alcançável. exatamente. Os professores às vezes se perguntam mas onde que eu vou buscar o currículo? O currículo, gente, ninguém tem que reinventar o currículo. O currículo está aí. O que se tem que fazer é mostrar a verdade do currículo, a verdade da história, a verdade dos autores que fazem, que produzem, quem produziu, quem foi, quem fez, certo? Porque assim, acabamos de passar pelo mês de outubro, né? O Dia dos Professores. Quem criou o Dia dos Professores foi uma deputada negra, né? Uma deputada negra, a primeira mulher negra deputada federal, então, que já no Santa Catarina, o Dia dos Professores foi criado em 1948. Aí, quando foi em 65, que ela é deputada federal, uma mulher negra. Então, por exemplo, Mas conhecer é escondido isso, né? Não dá visibilidade exatamente pelo racismo, né? pelo racismo, invisibiliza toda a produção, né? A produção afro-brasileira e africana. Por exemplo, quando os negros vieram para trabalhar aqui, Luísa, vieram os negros que trabalharam nas minas e na exploração do ouro das Minas Gerais, né? E eles vieram para trabalhar na produção da cana de açúcar, do café, plantio do café, colheita, a melhor tecnologia em termos de mão de obra. Isso nunca ninguém disse, Não. sabe? Isso ninguém disse. Ou seja, o Brasil trouxe sim, mas eles exploravam e pegavam a melhor tecnologia. Aí um outro absurdo, por exemplo, a Lei Áurea, né, que hoje a gente desconstrói essa questão da princesa Isabel, que deu a libertação dos escravos, e nós sabemos que não era exatamente essa história verdadeira, mas a lei que libertou os escravos tinha somente 2 artigos, né? O primeiro, a partir dessa data, é, o, o, os escravos estão alforriados, né? Liberta-se todos os escravos do Brasil. E a segunda, revogam-se as disposições ao contrário. Ou seja, nenhuma política pública o Estado fez menção com milhares de pessoas negras que estavam. Não se previu casa, não se previu escola, não se previu alimentação, terra para plantar, nada. Né? Enquanto que os europeus vieram para cá com promessa de terra para eles e para seus filhos, certo? Aliás, fez leis federais na época que proibiam os negros e inclusive as crianças de estudarem. Era proibido. Exatamente. Fez Proibido. a polícia foi uma instituição brasileira construída em seguida da Lei Áurea, né? Exatamente para substituir, foi uma, vamos dizer, uma compensação para os senhores de escravos, que eles diziam que podiam sofrer com a revolta dos negros e tal e tal. Então o Estado tinha que garantir uma segurança para eles. Então, antes eles tinham uma segurança privada, que eram os capitães do mato, o pessoal que fazia, né, toda a perseguição ao povo que conseguia se libertar e tal. E aí eles fizeram como uma compensação, não. Então, a segurança nossa, vocês que vão ter que fazer. O Estado brasileiro criou polícia, criou leis, lei da vadiagem, lei que proibia a capoeira, lei que proibia o samba, né? E aí, Mayara, falando nisso, como é que o movimento, enfim, a juventude, como é que a gente consegue trazer para esse ambiente dos jovens essa discussão toda que a Bartol coloca para a gente, né, sobre a desconstrução do racismo, né? Como é que a gente faz não tendo oportunidade da capoeira, né? Nem nas escolas, a gente tem pouquíssimas rodas de capoeira. O Dudu acabou de falar que não tem incentivo para festival de música preta, enfim. Como é que é quando a gente precisa de valorizar o reggae, o samba, né? O blues, enfim, esses movimentos que são negros, né? Na cultura, né? Como é que a gente precisa fazer, né, essa visibilidade da cultura negra é muito importante para desconstruir o racismo, não é? Deixar de
ser invisível, na verdade, né? Deixar de ser invisível. No último carnaval, agora que nós tivemos lá na Esplanada Ferroviária, foi lindo, foi maravilhoso ver um bloco preto, Farofa com Dendê, entrar com uma baita faixa questionando o privilégio branco, formado por que em cima do trio eu tenho músicos pretos, que embaixo eu tenho o cortejo todo acompanhando, que se mescla ali com o cordão da Valu. Gente, isso é maravilhoso, isso é valorização. É A valorização. Tabata Amaral está aqui agora na nossa live. Ah, Maravilha, Tabata. ela foi uma das que, né, organizou junto com vocês e tal, o bloco, né? Sim, sim, que buscou, que teve que buscar recurso próprio para fazer acontecer isso tudo, né? Porque não acontece assim, nada cai no colo, não, isso aí tudo foi buscado. Teve gente à frente, o Diogo, a Tabata, o pessoal do movimento que ficou aí, vários nomes que poderiam ser citados aqui, mas que tomaram frente. E aí, quando você vê isso entrando ali no carnaval, ó, o Diogo aí. Trazendo essas pautas raciais, essas discussões e a valorização, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, e é isso que a gente quer ver, porque assim, pasmem, nós negros não queremos estar sempre brigando, sempre lutando, a gente queria estar aqui tendo uma conversa muito mais leve, né, falando de cultura, falando de tudo que o negro traz e engrandece a nossa sociedade, mas a gente tem que estar sempre batendo nessa pauta, mas não, a gente é alegria, a nossa cultura é alegre, né? Nós temos samba, só que não é só esse círculo, né? Então, para que isso aconteça, a gente precisa deixar de ser invisível, né? As pessoas precisam entender o que a gente precisa, até entendem, né? Só não querem colaborar efetivamente, vamos dizer assim. A Tabata está dizendo aqui que a gente precisa de editais dos governos, municipal, estadual, federal, sei lá, especificamente para apoiar as expressões da cultura preta, né? Então, eu acho que isso aí, Bartô, é uma pauta importante entre as outras. Eu estou só anotando aqui, ó, o tamanho do trem aqui, né? Das Sim, pautas que a gente sim. está tirando daqui, só desse papo nosso aqui. Mas isso Eu que a Tabata tirei. trouxe é muito É, importante. eu penso que essa questão que é da Tabata Ponta é fundamental. Os editais, né? Os editais com essa característica. Os últimos editais, Luiz, eu até tenho acompanhado. Olha, mas é difícil. Difícil o grupo ter, sabe, para a gente concorrer em âmbito de cultura. Né? Esse último agora eu achei que foi também outra decepção. Né? Porque a gente está lá numa categoria, de repente desaparece. Por exemplo, nós estávamos em segundo lugar. Eu falei, opa, agora vai dar. Aí desapareceu tudo e nada, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter os editais, mas um edital a fim de privilegiar realmente a cultura negra, né? A cultura negra em Editais diferentes específicos, espaços. né? Específicos, exatamente. E assim, a gente descentralizar, né? Porque, como todos nós sabemos, a população negra está na periferia. Então, não adianta editais somente para o parque aqui das nações indígenas, você entendeu? Não adianta editais só para o centro. Precisamos levar para as moreninhas, precisamos levar lá para o Ayrton Senna, ali no Aerorancho, que é um baita do espaço, né? Muito, muito legal. Precisamos trazer para o Soter, precisamos trazer aqui na Lagoa Itatiaia. Ou seja, a gente também tem A Orla, outros espaços, né? né? A Orla, A Orla foi outros todo espaços além desses tradicionais. a E Orla foi fomentar, Luísa, eu acho que você perguntou na cultura. Olha, eu tenho, nesses últimos dias não estou dirigindo, estou sempre de passageiras, e aí eu fico passando pela cidade, olha, a gente está com Araciba Labaninha fechado, né? Ali o anfiteatro do Paço Municipal nunca mais abriu para a população, parece que eles abrem internamente só. Eu nunca mais fui lá. A gente não tem espaço de cultura, né? Nós temos aquele prédio lindo lá do Surian, né?
Suian, que está lá fechado há anos, acho que desde a minha adolescência. E aí ficamos com esses espaços, enquanto poderia ser uma escola de música, uma escola de dança, de rap, de... Assim, Campo Grande precisa voltar o olhar para a cultura. Temos várias iniciativas, né? As iniciativas de teatro não têm incentivo. Agora a Valu não. Ali é o bar da Luana, né? O Peralta fechou. E eu Pois é. falava assim, Laricas. hã? O Laricas Cultural. Isso, Laricas, um espaço tão rico, tão bacana. Não poderia ter uma proposta da prefeitura em manter aquele espaço? Não era caro. Eu falei assim, se eu fosse prefeita, Pois é. dava uma rebocada naquele espaço ali, fazia um banheiro bacana, né? Um telhadinho do jeito que estava, porque o povo gosta daquele rústico, mas melhorava pouca coisa e um incentivo no sentido do aluguel, você entendeu? Então não precisa de ideias milionárias, de espaço com piso de mármore. Não é só disso que vive a cultura. Você pode aproveitar um espaço desse enquanto gestor municipal, pensando na cultura, e fomentar. Não custaria R$ 1.000 por mês para manter aquele espaço ali funcionando de uma forma bem saudável, Perfeito. bacana. Você entendeu? Então, por exemplo, quando eu penso nisso, Luiz, eu penso assim. Olha, por que não o município não pode garantir esses espaços de cultura, né? A Aham. gente fala nos editais, mas os editais são extremamente complicados, mas tem lá um espaço que eu, enquanto gestor, posso fomentar e manter a Bar cultura que está ali, que o Toma, povo gosta. prefeita! Tem Ei! meu voto. Vai, Maiara! Tem meu voto. Tem meu Maiara, voto. sabe o que eu queria que você falasse aqui também um pouco, que é muito interessante o que a Tabata trouxe. Aliás, a próxima live a gente vai pôr a Tabata aqui também, porque ela está trazendo assim um debate bem interessante. Ela está dizendo o seguinte, que o problema da questão da cultura, da oportunidade para o samba, ou enfim, para essas expressões culturais, é que elas são culturas de preto, né? De preta, né? Cultura preta. E aí, como a gente ainda não desconstruiu o racismo, quando a gente ainda tem uma sociedade racista, até que isso aí vira uma coisa que possa ser considerada de não de preto, aí é aceitável, entendeu? Então, assim, a cultura negra é marginalizada, É, seja a religião, mas seja a música, seja a expressão do corpo, seja a cor que seja você usa, enfim. embranquecida, né? Ela é marginalizada até que ela seja embranquecida. A partir do momento que a nossa cultura é apresentada por uma pessoa não preta, por uma pessoa branca, aí ela deixa de ser marginalizada. Tem esse viés. Tem esse viés. Mas o que a Tabata falou tem total sentido. Eu vi um comentário subindo aqui, eu não vi de quem era, da própria religião, as religiões de matrizes africanas, que sempre, né, tá sempre fomentando as discussões ali e sofrendo preconceito e sendo demonizada, e não é nada disso. Então, Uhum. são coisas da nossa cultura que as pessoas precisam entender, precisam valorizar, e talvez essa abertura desses espaços para que haja uma discussão, para que haja uma visibilidade, porque a gente precisa da visibilidade não só no centro da cidade, mas lá na periferia, que é onde está centrado o preto, porque a maioria do preto é periférico, para que ele possa conhecer a sua própria cultura e ganhar massa. Para que Isso. isso porque precisa, porque a cultura preta só é valorizada a partir do momento que ela é embranquecida. Pois é, por causa do racismo, né? Exato. Agora, Tá no o racismo estrutural que existe na nossa sociedade, que a gente vai ter que achar uma forma de quebrar. Uma hora isso vai ter que quebrar. Muito já foi feito, mas ainda tem muito para fazer. e a Né? Elisa está dizendo que a Tabata e o Tadeu na próxima live, hein? Então já tá pronto aqui.
né? O Vanderlei está dizendo que tem que levar a cultura preta lá para São Conrado, porque Sim, ele quer, sim, né? sim. A Bartô citou vários lugares, ele está citando aqui o São Conrado. E aí, uma coisa importante também é a gente mexer com grandes questões que são pedagógicas, né? Claro que nós temos que ter essa ação do dia a dia, todas essas coisas e tal. O Tadeu está falando aqui, ó. Donos de bares não valorizam o trabalho artístico do preto. Tem diferença na hora da contratação. Meu Deus, que Nossa, horror! que Né? Que horror, horror, que horror. hein? Mas aí tá pronto para vir aqui para o debate, tá? E aí, essas questões que a gente pode mexer um pouco com o comportamento das pessoas. Por exemplo, a questão das cotas foi muito importante para a gente discutir a questão racial brasileira, né? Essa desigualdade racial, o problema do racismo contra as pessoas negras e indígenas, enfim. Então, eu aposto muito, eu gosto, sabe, Bartô, desses grandes temas que mexem com as pessoas. E aí tem um lance que mexe muito e que eu acho que a gente tem que usar pedagogicamente, que é o problema do feriado do dia 20 de novembro. Porque Oba! a gente tem uma resistência imensa da sociedade conservadora e racista de dar o feriado no dia 20 de novembro, né? Como vai atrapalhar a economia, a inflação, vai acabar o mundo se der o feriado dia 20 de novembro, pelo que eu estou entendendo. E aí eu acho que a gente tem que colocar esse debate, porque você consegue, com essa questão, envolver muita gente, fazer muito questionamento, entendeu? Então, a nossa companheira, que é deputada federal lá do Espírito Santo, a Jaque Ramos, né? Acho que é agora esqueci um pouco o Santos, sobrenome dela, mas a Jaque Santos, Rocha, Jaque Santos. Rocha. Ah, Oi? sim, sim. Jaque É Jaque Rocha. Rocha. Isso, Jaque lá do Rocha. Espírito Santo. Ela protocolizou lá na Câmara Federal um projeto de lei que determina dia feriado nacional, dia da consciência negra, que é o dia 20 de novembro. Está lá tramitando, essa semana teve uma forçação da nossa bancada, da bancada dos pretos, e a gente conseguiu passar um requerimento de apreciação de regime de urgência. Claro que ainda não votou, mas o projeto de lei já ganha um outro nível na apreciação, de muito mais pressa e tal e tal. Então é muito bacana, essa atenção dessa semana foi muito interessante. E aí eu achei também interessante, provocativo aqui para Campo Grande, e eu protocolizei um projeto de lei aqui também com a mesma matéria, né? Dar feriado para os Maravilha, campograndenses no dia parabéns. 20 de novembro. E vamos fazer o debate. Parabéns. A gente não quer pressa para aprovar o projeto, né? Nem para ser recusado, especialmente, né? Então, nós temos lá uma bancada de alguns negros no nosso, né, lá na Câmara, que são pessoas muito engajadas, inclusive, os vereadores, e eles já estão bem Muito bem. querendo fazer esse debate, estão gostando. Mas a gente quer mexer com a cidade, entendeu? A gente quer conversar com os comerciantes, quer conversar com o povo que acha que não precisa ter o feriado da consciência negra, sobre por que não ter, né? Porque ter vários feriados, tira do Tiradentes. Não é feriado do dia 21 de abril? A gente É a Lei troca, né? Para não ter problema 10.639 que econômico. Hã? também traz a questão do. A Lei 10.639 que também traz o 20 de novembro como um dia, um marco, né? E transformado em feriado. Nós temos aqui Corumbá como um feriado, Rio de Janeiro, nós temos vários municípios já que temos essa marca do 20 de novembro como um feriado. E é um dia de parar, gente, ainda, de parar. Eu acho que o argumento é esse. Quando você pergunta, né, como é que a gente faz esse debate, eu acho que uma dessas coisas é isso. A parada no 20 de novembro, tem gente que fala assim, o dia da consciência negra é todos os dias. Não é. Né? O dia da consciência negra é o dia 20 de novembro, que não cabe no dia 20, a gente faz o mês da consciência negra e nós observamos que o racismo ainda é grande. Então, é preciso a parada, é preciso a conversa com os comerciantes, é preciso a conversa com o poder público, sabe? Uma lei dessa envergadura, transformar o 20 de novembro em feriado, assim como a lei de cotas que o deputado Pedro Kemp apresentou há 20 anos atrás também para o EMES, e
a Lei 10.639 exige, sim, muito empenho da gente conversar com as pessoas, dizer da importância e dizer por que isso, né? Que é justamente esse combate ao racismo, esse combate a essas questões. A educação e a cultura, né, elas vêm de vanguarda debatendo esses temas. E é isso que nós temos que fazer ao longo do tempo, sabe? Eu parabenizo você, a deputada Jaque Rocha, ontem que presidiu a comissão lá, nossa audiência pública, né? E ela falou dessa questão de que apresentou lá e foi aprovada no Espírito Santo. Então a gente precisa, nós precisamos fazer, transformar isso como um dia importante para Campo Grande. Assim como reconhecer nossas marcas históricas, né, Luísa? Porque além da tia Eva, nós temos aí ali a Igreja São Francisco, que eu conheci nas obras do Galvão Preto, né? O trabalho do Galvão Preto revelava o quanto que a negritude estava presente ali naquela igreja. Então, nós temos vários marcos em Campo Grande que faz com que a gente revitalize, que faz com que a gente possa dizer que Campo Grande é uma cidade negra, que Campo Grande precisa ter esse espaço e que somos mais de 50% da população. Né? Então, por exemplo, o Brasil é um país negro, Campo Grande é um país negro e uma cidade negra. Então, nós precisamos marcar isso, demarcar essa história, demarcar todos esses pontos que nós temos. E falarmos com as pessoas, né? Eu acho que a gente tem Campo Grande é o típico, né? A cidade que tem todas as raças, né, todas as etnias aí presente. Lá no centro a gente observa muito a etnia árabe, né? Então a gente tem isso presente na nossa cidade. E a gente tem que reconhecer e valorizar e mostrar, eu acho que é a verdade. A gente não precisa esconder, a gente não precisa invisibilizar a nossa história, e sim dizer por que nós queremos essa Campo Grande plural, étnica, né, negra, com cultura, com educação, certo? E falando em educação, só para fechar essa questão, no grupo que nós temos discutido sobre a educação étnico-racial, um dos reveladores da qualidade da educação é isso, a partir do momento em que o professor reconhece a etnia negra dentro da sala de aula e consegue valorizar essa etnia de uma forma positiva. A qualidade muda, né, do ensino, da aprendizagem, e a gente tem ensino socialmente, de qualidade socialmente referenciada. Esse é um dos pontos que nós temos debatido na Cadara, que eu acho extremamente importante. Por isso a importância da gente debater mais uma vez a Lei 10.639. A Tabata acabou de falar isso, fiscalização já sobre o cumprimento dessa lei. Enfim, a Elisa aqui, Bartolina, linda, nossa força feminina. Linda. Obrigada, gente, Elisa. Um abraço para você, para Sharon, para o Tadeu, para a Tabata, que estão aqui fazendo a revolução nas escritas. Vanderlei. A Suzamar está aqui, a Suzamar é uma grande contribuidora, né? Nós já estamos terminando aqui, já até passamos do horário. E aí vou passar para a Maiara para ela falar aí as coisas que ela ainda quer dizer para a gente, se despedir, né? Depois Bartô. E na verdade a gente já está morrendo de saudade dessa live, que foi incrível. Um monte de gente passou por aqui. Toda hora tinha 25, 29. Vocês viram aí, né? Vocês estão acompanhando. 30 pessoas e tal. Agora o Messi Liminha entrou. Meu respeito ao meu Messi Liminha, que a gente gosta tanto, tem tanto respeito, né? Enfim, fala aí, Maiara. Eu sempre vou puxar a sardinha para a educação. Eu, como professora, não como não puxar para a educação. Eu acho que a discussão, a lei 10.639,
10.639 tem que ser fiscalizada, tem que ser a fiscalização no sentido de aí, está sendo aplicada? Olha lá, coisa maravilhosa. Está sendo aplicada, está sendo disseminada ali, eu estou plantando aquela semente dentro da minha sala de aula, eu estou fazendo o quê para que a minha sociedade se torne verdadeiramente antirracista? Eu estou formando cidadãos críticos que consigam, além, e não só a criança preta, a pessoa enquanto preta, mas a partir do momento que você discute, que você apresenta, que você conhece, além de você conseguir se defender, você tem o respeito daquele que também está ouvindo. Né? Eu acho que a educação é um mecanismo transformador, que a gente tem que trazer, eu não digo nem igualdade, porque eu não tenho como ofertar igualdade, eu preciso da equidade para que eu tenha igualdade. Eu preciso da equidade para que eu tenha igualdade. E essa lei 10.639, para mim, vereadora, se você puder lá na tribuna e atrás, por favor, ela será muito benéfica para que os nossos dias ali nós consigamos aí aquilo que a gente almeja sempre, para que a gente crie, sim, essa sociedade, para que essa sociedade seja verdadeiramente antirracista, que a gente deixe de ser invisibilizado, né? Que o povo preto deixe de ser invisibilizado e que me cause incômodo enquanto pessoa não preta, por que eu não tenho representantes em espaços de poder, por que para mim é natural eu chegar em um ambiente e naturalizar-se que as pessoas pretas estão me servindo, por que elas não estão no mesmo ambiente que eu? Será que as oportunidades estão ali para que ela também consiga chegar naquele patamar? Então é isso que a gente tem que sempre bater de frente, sempre, sempre, sempre. E eu, com certeza, acho que o caminho é a educação, não poderia ser diferente. Não poderia. Ela é maravilhosa, né? Jovem, linda, militante, fala um monte de coisa interessante pra gente, tudo de uma vez, assim, né? Ai, ai, que coisa boa, amei demais. Todo mundo aqui amou demais essa live, dizendo bombom, não sei o quê. A gente já espera aí a turma para a próxima, na próxima quinta, nesse horário. E assim, é isso aí, a gente tem que expor o racismo que existe, né? Deixar ele bem evidente. Oi? Para fechar, e para quebrar o racismo não é difícil, tá, gente? É só naturalizar. Naturalizar. Quando você chama eu vejo que as pessoas têm um receio de falar negro, de falar preto. Falem, gente. Eu acho muito mais bonito um elogio. Nossa, que negra linda, que preta inteligente. Pode falar, desde que você não venha com preconceito. Isso é a valorização da minha raça, né? Da minha etnia. Né? É natural, é fácil, principalmente com criança. Eu só vou dar um exemplo rápido. Eu tinha uma aluna ali na faixa etária de segundo ano que aconteceu briga de criança, sabe? E o menino chamou, você é preta, você é preta. E aí ela veio chorando, professora, me chamou de preta. Aí você para nessa situação, eu vou problematizar. Ela era mais retinta que eu. Falei assim, meu amor, você é branca? Não, é isso. A sua professora, preta. Preta. Tem algum problema? Você gosta menos? Não. Então volta lá e fale que você é preta. Pronto. É natural, é fácil. Para quem quer. Para quem quer buscar entendimento e para quem quer de verdade uma sociedade antirracista. Porque para eu ser antirracista eu preciso entender o racismo. Né? É fácil, é natural, é tranquilo. Não é difícil, não. Para quem tem força de vontade e queira agregar verdadeiramente. A Regiane está dizendo aqui que a filha dela, com 4 anos, há 4 anos atrás, na verdade, foi discriminada na escola, né? Ou a pessoa que sentava do lado dela, não sei se é garoto ou garota, não queria sentar do lado dela porque ela era uma menina preta. Então, assim, né? É um horror isso. Imagina no mundo como hoje, mas que uma criança passar por isso é o fim do mundo, né? A Tabata está lembrando que dia 30 vai ter o primeiro julgamento sobre intolerância religiosa em Campo Grande. Está dizendo que é um dia histórico para a gente acompanhar. Que bom que você falou isso. Vamos botar na agenda para acompanhar mesmo e repercutir, né, a decisão, enfim, o que se passar nesse julgamento aí. Bem, dizer para vocês que, infelizmente, nós vamos ter que terminar essa live que foi maravilhosa com essas duas mulheres lindas, inteligentes, assim, sabe? Trouxeram um monte de coisa boa pra gente.
e militante demais, assim, muito, muito boa. A gente tem um monte de tarefas, né? O movimento negro, a luta antirracista tem um monte de tarefas. Lá de nossa parte na Câmara, pode contar que a gente vai ficar sempre atento e vamos. Agora a nossa briga é o feriado agora. A gente acha Ah, que ótimo. também temos um Gostei. projeto de lei que altera a lei de cotas aqui em Campo Grande. A lei que está vigente também foi uma proposta minha em 2015, eu acho que foi. E Sim. aí, na hora de votar, veio uma emenda de um outro vereador lá, ficou 3% indígena e 10% para as pessoas negras. Daí, em 2019, foi para 5% para as pessoas indígenas, para os indígenas. E aí agora a gente está para 20% para as pessoas negras e 10% indígenas. 10%. Mas não só no Maravilha. concurso público, que a gente queria que o acesso ao serviço público fosse necessariamente pelo concurso público. Mas essas administrações viraram uma loucura com a tal de contratação temporária, que é quase uma terceirização do serviço público, né? E aqui em Campo Ah, eu Grande virou um volto horror. pelo serviço, pelo concurso, né? Tem que Mas voltar a também a concurso. gente Se não ampliou, falha a Bartô, previdência, vale a previdência do servidor. é, Se e a gente mais da metade é contratado e não concursado, a previdência vai acabar. A gente nunca mais vai aposentar. Então, assim, é um absurdo, é uma situação imoral essa que a gente observa no município de Campo Grande, e em aí, termos de contratação. desculpa, Bartô. Mas assim, a gente teve que colocar também no projeto de lei extensivo aos concursos e às seleções, porque senão Sim, fica muito, né? Fica fora, né? Porque as desigual. seleções continuam acontecendo e aí a É, oportunidade para as pessoas negras e indígenas cada vez menor, né? Então a gente fez esse projeto de lei, está lá, está tramitando e tal. E o outro é o do feriado do dia 20 para a gente mexer com as pessoas e dizer, olha, os feriados locais, nacionais, são sempre datas que comemoram, né, em razão da contribuição histórica para o povo brasileiro. E, pelo amor de Deus, o povo negro teve uma contribuição incrível e ainda tem uma contribuição incrível para o povo brasileiro, seja do ponto de vista histórico, cultural, econômico, né? Carregou esse país 300 anos aí nas costas, né? Então, a razão de ter um feriado em comemoração ao zumbi, enfim, né, a consciência negra e a toda a contribuição do povo preto, eu acho que é muito importante. Bem, todo mundo está aqui que ninguém quer parar, até a Lidiane, que está lá no Rio de Janeiro, chegou aqui para dizer parabéns, foi maravilhosa. Eu acho que ela está lá, ela foi lá para o encontro de agroecologia, enfim. A Tabata não para de falar, por isso que ela vai vir para a próxima live. Linda Tabata, foi homenageada na sessão dessa semana que homenageou, né, as pessoas pretas, foi muito legal. Gente, um beijo para todo bacana. mundo, Um beijo, né? Muito gente. obrigada. Muito obrigada. Olha, super valeu, Bartô. Mayara, obrigada. Obrigada, Beijo, eu. beijo, beijo. Tchau, Um obrigada para beijo, quem ficou axé até para aqui. Obrigada todas. para o Muito Paulo. obrigada. Paulo, entra aqui um pouquinho para ver a Bartô, que ele é puxa-saco da Bartô. Aê! Eu amo também, eu amo o Paulo. Todo mundo. Ai, ai, um beijo, tchau, tchau. Até. Boa noite, todo mundo. Boa noite.